Olá, meus irmãos, Deus abençoe vocês, que bom que estamos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor. Sim, todas as vezes que a gente medita a palavra do Senhor, ainda mais diariamente, a gente cresce com isso, um passo de cada vez no nosso crescimento, na nossa fé, e isso nos ajuda porque a palavra de Deus sempre transforma o nosso coração. Hoje é o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 14 a 21. Primeiramente, é bom sempre lembrarmos que Mateus, ele é esse evangelista que escreveu para cristãos que vieram do judaísmo, né? Cristãos de origem judaica, judeus que se converteram aí ao cristianismo. Essa nova comunidade, então, que nascia, e ele vai fazer muitas referências ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, ele sempre preparava para essa chegada do Messias, esse Messias, grande Messias esperado. Então, Mateus vai trazer sempre elementos do Antigo Testamento para que nos mostre que Jesus é este Messias esperado. Por exemplo, no versículo 18, ele coloca lá, eis o meu servo amado, ao qual coloco minha afeição. Palavras que nós ouvimos também no batismo de Jesus, lá com João Batista. Nada é aleatório, então Mateus vem trazer para a gente Jesus é este Messias esperado. Bom, feita essa introdução, vamos no versículo 14. Aqueles fariseus ali, eles tramavam, fala no versículo 14 ali, tramavam contra Jesus. É essa religião de rigor, de leis, que muitas vezes nós também somos assim, que queremos eliminar aquilo que nos incomoda, aquele que nos incomoda, pessoas que a gente de repente não concorda e a gente já quer logo tirar do nosso meio. Como é que acontece nas redes sociais nos dias de hoje? Quando você não concorda com alguém, você simplesmente bloqueia aquela pessoa. Ou então compramos briga nas redes sociais, ou eu já vi muito isso acontecer também nos nossos grupos de WhatsApp. Alguém começa uma discussão, discute dali, aí eu já penso, logo alguém vai sair. Não dá outra, fulano de tal saiu do grupo. Não é assim que acontece? É ou não é verdade? Então muitas vezes a gente acha que a nossa vida é assim. Tem até um caso de uma senhora que virou pro neto e falou assim, deu o celular pro neto e falou assim, bloqueia o fulano de tal aqui porque eu não tô gostando das coisas que ele tá colocando, das coisas que ele está falando. Aí o filho foi lá e bloqueou aquele sujeito para aquela senhora. Aí no dia seguinte ele falou assim, olha, você não bloqueou ele? Eu continuo vendo ele na rua, eu continuo vendo ele na igreja. E muitas vezes a gente acha que é assim. A gente bloqueia nas redes sociais, mas na vida não dá pra gente bloquear a pessoa. E muitas vezes nós queremos bloquear. E não funciona assim. Nós temos uma grande dificuldade de sermos contrariados. Gente, contrariar, alguém contra, ter alguém contra. Eu costumo dizer que alguém que pensa diferente, alguém que tem um pensamento contrário ao nosso, é bom, nos ajuda a pensar. Se todo mundo concordar conosco, alguma coisa está errada, eu costumo dizer que num casamento, por exemplo, se a minha esposa concorda com tudo comigo, ela não me ama. Porque se ela me ama de verdade, ela vai discordar e na simplicidade, no amor, na amabilidade, a gente vai conseguir chegar num consenso, porque ter alguém contra nos ajuda a pensar. Eu tive um professor, né, que ele fazia aula com a gente uma vez na semana, né? E aí, todas as vezes a gente já tinha o nosso lugar lá, cada um tinha o seu lugar na sala de aula, ele gostava de mudar-nos de posição. Fulano, vamos mudar agora, vamos enxergar as coisas de um outro ângulo. Ele falava isso. Claro, era uma coisa que ele fazia na prática, mas que nos mostrava enxergar situações da nossa vida, problemas da nossa vida, ou até pessoas da nossa vida de um outro ângulo, enxergar com outros olhos. E mudar de posição na sala nos ajudava a pensar nisso. Quem sabe a gente também precisa fazer isso na nossa vida também. Existem muitas divisões que acontecem dentro da própria igreja. Queremos eliminar o outro, difamando, com acusações. Gente, isso é sério. Pessoas falando mal de padres, pessoas falando mal do Papa, da CNBB. Cuidado com pessoas que não respeitam a igreja, que não respeitam o Papa, que não respeitam os nossos bispos. É claro que nós somos humanos, um padre pode errar, um bispo pode errar na sua atitude ali. Mas a pior maneira de nós queremos consertar isso é falando mal, fazendo vídeos na internet, como eu já vi vários. Não dê audiência para essas pessoas. Não dê audiência para pessoas que querem aí difamar a nossa igreja. Não divulgue isso. Eu às vezes recebo muitos vídeos e eu falo com as pessoas, não divulgue isso. Isso é muito sério.
Uma vez um padre, um caso que diz que um padre novo chegou na paróquia e aí esse padre novo, sempre enfrenta muitas dificuldades. E aí o que aconteceu? Uma paroquiana escreveu um bilhete para ele dizendo: padre, eu não gosto do senhor porque o senhor é isso, o senhor fala dessa maneira, o senhor é muito radical nisso, o senhor é isso. Escreveu um monte de coisa de que não concordava com ele. Bom, ela fez pelo menos certo, falou com ele, mas ela já tinha também feito uma coisa errada, falado com muita gente. E aí o padre simplesmente respondeu nessa cartinha para ela dizendo assim: reze por mim. Então acho que a gente pode começar a pensar que nós podemos rezar pelas pessoas com quem nós concordamos. No versículo 15, Jesus é aquele que se retira quando querem tramar contra ele. Retire, meu irmão e minha irmã, retire-se das discussões. Não dê margem a isso na sua vida. Não fomente as acusações e tudo aquilo. Não perca tempo com discussões religiosas, discussões políticas e discussões na nossa própria casa sobre qualquer assunto. Baixe um pouquinho a bola. Versículo 15 ele fala assim, ele se retira da multidão porque ele vai curar as pessoas, curar e vai pregar. As pessoas estão carentes de Deus, as pessoas estão precisando de Deus e nós estamos perdendo tempo com discussões. A igreja tem muito para fazer, nós temos muito para orar, nós temos muito para aprender a palavra e faça-me o favor, a gente ainda vai perder tempo com brigas. Jesus não se incomodou com aqueles que queriam tirar a sua vida. Imagina Jesus tentando tirar satisfação com eles. Olha, você fez isso, você está querendo tramar contra a minha vida? Por que isso? Que absurdo, não pode. Não, Jesus não fez isso, ele se retira. Meu irmão e minha irmã, saia de grupos de WhatsApp que estão ali difamando pessoas. Saia de páginas de redes sociais que não agregam nada. Saia também de amizades que não te levam para mais próximo de Deus. Te levam a ter sentimentos de raiva, te levam a pensar mal de alguém, falar mal de padres e falar mal não só de padres, mas também de leigos, de pessoas que ficam aí difamando. No versículo 19, ele diz assim: ele não discutirá, nem gritará. Jesus é o manso, Jesus é esse manso e humilde, não discuta. Ele mesmo dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se alguém quer brigar com você, silencie. A gente não tem aquele ditado que fala: quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam? Quando um não quer, dois não brigam. É verdade. E isso serve para a nossa própria vida no dia a dia, nos relacionamentos da nossa casa. Quando um não quer, dois não brigam. Saia de cena, silencie. Às vezes baixa um pouquinho a bola, aí alguém fala assim: não, mas isso não vai ficar assim, ele vai ver comigo. Meu irmão, não é isso, não quero tirar satisfação. As coisas não funcionam assim. A gente aprende nesse momento com Jesus que ele sai de cena. Silencia. Quantas desgraças acontecem na vida de muitas famílias porque pessoas não souberam esperar para falar na maneira certa, na hora certa. Como eu sempre cito aquela canção do Padre Zezinho. Alguém fala assim: mas quando fulano fala comigo, meu sangue ferve. Então, já que ferveu o sangue, esfria. Faça uma oração por aquela pessoa, ame os seus inimigos, como a palavra também nos ensina. Que então nós peçamos a Jesus esse coração manso, esse coração simples, para que ele acalme nosso coração. Não queira vencer uma discussão. Quando você vence uma discussão, os dois perdem. A gente não tem que vencer uma discussão, a gente tem que amar e encontrar a solução. Que Jesus te abençoe e acalme o meu e o seu coração cada vez mais, nos fazendo mansos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.